Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje vamos iniciar o ano letivo de 2021. Temos aqui o plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio, PET volume 1, que tem como eixo temático números, contagem e análise de dados. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema da semana 1, análise combinatória e probabilidade. Cara estudante, nessa semana você vai analisar situações envolvendo contagens. Provavelmente você reconhece essas situações no dia a dia. Incluir caracteres especiais para aumentar a segurança de uma senha ou estimar a melhor escolha para comprar palpites em uma loteria. Então vamos recapitular aqui. Você consegue dizer rapidamente qual é a diferença entre possibilidade e probabilidade? Para tentar esclarecer, vamos dar um exemplo. Numa festa infantil existem duas mesas, uma com pirulitos e outra com balas. Os tipos são mostrados na figura a seguir. Então tem aqui 1, 2, 3, 3 tipos de pirulitos, 1, 2, 3, 4 tipos de bala. Vamos supor que cada criança da festa pegue um de cada item. Como existem 3 tipos de pirulitos e 4 tipos de balas, o total de possibilidades é 3 vezes 4, 12. Isso ilustra o chamado princípio fundamental da contagem, que associa cada lógica a um tipo de operação, conforme resumido nesse quadro. Bom, aí vem aqui a teoria dos conjuntos, união e intersecção. Toda vez que for ou, a gente vai adicionar, toda vez que for e, a gente vai multiplicar. Isso dentro dos nossos exercícios. Então, para que essa tabela se aplique, é necessário que as escolhas sejam independentes uma das outras. Podemos representar cada escolha como um conjunto com dois elementos, um pirulito, abreviado por PL, PT ou PM, e uma bala, BL, BT, BM e BC. O conjunto de todas as escolhas possíveis, ou seja, de todas as possibilidades, é chamado espaço amostral. E é geralmente representado pela letra grega maiúscula ômega. Então está aqui o ômega e todas as combinações possíveis. Então peguei aqui PL com BL, PL com BT, PL com BM, PL com BC. Depois troca, vai ao PT, efetuando assim as combinações. Tá? Então aqui nós temos todas as combinações possíveis. Né? O 3 vezes 4 lá seria o cálculo de todas as combinações possíveis, seria a nossa análise combinatória. Agora, qual é a chance de uma criança qualquer escolher ambos os doces do mesmo sabor? Aí eu tenho aqui, um subconjunto de um espaço amostral é chamado de um evento. E o evento é descrito e representado da seguinte maneira. Então, eu peguei aqui um evento E, coloquei letra maiúscula, e aqui estão as combinações que nós queremos, né? O mesmo sabor. Então, PL e BL, PT e BT, PM e PM. Então, a probabilidade disso acontecer está aqui. 3 em 16. Só que aqui não seria 16, né? Porque nós vimos lá atrás que nós temos 12 combinações. Então, seria 3 em 12, né? Aqui acabou ficando errado a montagem. A probabilidade de um evento se define como o quociente de possibilidades, a quantidade de casos favoráveis dividida pela quantidade total de casos. Então, aqui está um exemplo, como eu disse, né? Nós temos 3 casos favoráveis, que é o que nós queremos, dividido pelo total. Só que esse total lá atrás, ele tinha dado 12. Tá? E aqui eles acabaram colocando 16. Você pode observar que a resposta de uma probabilidade pode ser na forma de fração, número decimal ou porcentagem. Em situações mais complicadas, é preciso uma maneira sistemática de contar possibilidades. A área da matemática chamada análise combinatória divide essas contagens em 3 tipos. Então, permutação, arranjo ou combinação. Você verá mais detalhes sobre isso nas atividades. Antes, porém, recordamos a definição do fatorial, né, que é o símbolo aqui do ponto de exclamação. Então, o fatorial de um número natural indicado simplesmente pelo símbolo de exclamação. Então, só relembrando, né, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. Então, vamos para as atividades. Então, questão número 1. Joana e Kelly foram a uma loja adquirir um notebook para cada uma. Cada máquina admite as seguintes opções de configuração. Então, processador, memória, disco rígido e tela. Quantas configurações diferentes distintas existem para cada máquina? Então, Joana e Kelly elas vão adquirir
essa máquina, nesse notebook. Então elas vão ter que comprar aqui primeiro um processador, elas vão ter que escolher um processador. Então tá aqui, ó, processador. Depois que elas escolheram um processador, elas vão ter que escolher uma memória. Então elas vão ter que escolher um processador e uma memória. Depois da memória, vai ter que escolher um disco rígido. Então, vai ter que escolher um processador e uma memória e um disco rígido. E por último, ela tem que escolher uma tela. Então, ela vai escolher um processador e uma memória e um disco e a tela. Beleza? Agora, de quantas maneiras ela pode escolher o processador? Então, pode ser um i3, i5 ou i7. Tá? Tem 3 opções de escolha do processador. E para escolher a memória? Memória tem 8 GB e 16 GB. Tá? Tem 2 opções. E para escolher o disco? Então, tem 256, 512 ou 1 TB. Então, tem 3 opções. E a tela pode ser de 13,3 ou 15,6. Ela tem 2 opções. Lembrando que esse Ezinho aqui, ele diz para a gente o quê? Ó, multiplica tudo. Então, é o princípio multiplicativo. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Então, tem aí 36 maneiras de montar a configuração desse notebook. Então, vou marcar aqui a alternativa letra D. Beleza? Vamos dar sequência. Questão número 2. Reconsidere a situação da questão anterior. Joana e Kelly escolheram suas máquinas, pagaram-nas e foram para suas casas. Qual é a probabilidade do notebook de Joana ter mais memórias, mas um disco rígido menor do que de Kelly? Então, qual é o valor aproximadamente? Então, vamos pensar primeiro na memória. Tá? Vou colocar aqui, ó, memória. O que pode acontecer na memória? Vamos lá? Eu vou colocar aqui a Joana e a Kelly. Então pode acontecer o seguinte. Estamos falando da memória. A Joana pode ter montado o notebook com 8 GB. Eu vou colocar só o número, tá? Ela poderia ter montado o notebook com 8 GB. Já a Kelly poderia ter pego 8 também. Ou a Joana poderia ter pego 8 e a Kelly ter pego 16. Beleza? Agora, a Joana ela poderia ter pego 16. Só que aí a Kelly vai ter que ter pego quanto? Pode ter sido 8 ou pode ter sido 16. Beleza? Então, essas seriam as combinações envolvendo a memória. O que nós queremos? Nós queremos que a Joana tenha mais memória. Qual que é a probabilidade da Joana ter mais memória? Então, nós queremos que a Joana tenha mais memória. Está aqui, ó, Joana. 8 e 8 está igual. 8 e 16 ela tem menos. 16 e 8 ela tem mais. 16 e 16 é igual. Então, a chance da Joana ter mais memória é uma chance de um total de 4. Beleza? Então, essa é a probabilidade da Joana ter mais memória. Uma chance em 4. Só tem um caso que ela tem mais memória que a Kelly. Beleza? Agora vamos olhar para o disco. Novamente eu vou colocar aqui Joana e Kelly. Então lá, o disco pode ser 256, 512 ou 1 TB. Então vai aparecer agora mais combinações, né? Então a Joana, ela poderia ter escolhido o disco de 256. E a Kelly também. Ou a Joana poderia ter pego 256 e a Kelly pega 512. Ou ainda a Joana pega 256 e a Kelly pega 1 TB. Vou colocar 1 TB. Beleza? Mas a Joana poderia ter escolhido 512. E a Kelly, 256. Ou ainda
a Joana 512, a Kelly também 512, ou ainda a Joana 512 e a Kelly 1 tera. E para finalizar, a Joana poderia ter escolhido 1 tera e a Kelly 256, ou a Joana 1 tera, a Kelly 512, ou as duas poderiam ter escolhido 1 tera. Beleza? Então essas são as escolhas da Joana e aqui seriam as escolhas da Kelly. O que nós queremos? Nós queremos que a Joana tenha um disco rígido menor que o da Kelly. Então, o disco rígido da Joana tem que ser menor que o da Kelly. Então, vamos lá. Joana tem que ser menor. Aqui é igual. Opa, aqui é menor. Joana é menor que a Kelly. Aqui também. O da Joana é menor que a Kelly. Aqui elas são iguais. Iguais não, né? Aqui a Joana é maior que o da Kelly, a gente não quer isso. Aqui a Joana é igual da Kelly, a gente também não quer isso. Aqui a Joana é menor que o da Kelly. E aqui é impossível a Joana ter escolhido um disco menor que o da Kelly, né? Porque ela está em 1 tera. É claro que a Kelly vai ser menor ou no máximo igual. Então qual é a chance, qual é a probabilidade da Joana ter escolhido um disco menor que o da Kelly? 1, 2, 3... de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então eu tenho aqui a probabilidade para a Joana ter uma memória maior que a da Kelly. E aqui a probabilidade para a Joana ter um disco menor que a da Kelly. E o que nós queremos no final? No final nós queremos que a Joana tenha a memória menor e um disco melhor, uma memória maior e um disco menor, tá? Então seria o seguinte, vamos colocar aqui, ó, memória maior e disco menor. Isso que a gente quer, uma memória maior e um disco menor. Para a memória ser maior, a probabilidade é 1/4. Para o disco ser menor, a probabilidade é 3/9. Lembrando que 3/9 simplificado é a mesma coisa que 1/3. E esse Ezinho aqui diz o que para a gente? Ó, vai lá e multiplica. Então eu tenho 1 vezes 1, 1, 4 vezes 3, 12. Então essa é a probabilidade. 1/12. Só que olhando aqui está em porcentagem. Então como que eu transformo esse cara em porcentagem? Eu vou dividir 1 por 12. 1 por 12 não dá, 0, eu posso abaixar um 0. 10 por 12 não dá, abaixo mais um 0 e eu posso colocar mais um 0. 100 por 12, isso vai dar 8. 8 vezes 12 dá 96, sobra 4. Já tem vírgula, só baixar um 0. 40 por 12 dá 3. 3 vezes 12, 36. Sobra 4. Então, vou colocar aqui direto já, olha só. Vou colocar aqui 1 sobre 12. É a mesma coisa que 0,083. Para transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, a gente tem aqui 8,3%. Então, isso é a probabilidade da Joana ter mais memória, porém, um disco rígido menor. Então, ficamos aqui com a alternativa letra B. Questão número 3. Imagine uma situação de contagem de possibilidades sem repetição e que não envolva questões de ordem. A análise combinatória denomina isso uma questão de combinação simples. A expressão matemática da combinação simples de n elementos tomados kk é a seguinte. Então, combinação de n tomados kk é n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Isso significa, num contexto em que a ordem não importa. Em um conjunto com n elementos, o número de escolhas possíveis de k elementos sem repetir. Por exemplo, uma criança possui 7 brinquedos diferentes e vai escolher 3 deles para levar para um passeio. O número de possibilidades é. Então, como ela vai escolher 3 dentro de 7, a ordem dos brinquedos tanto faz. Ela vai levar o brinquedo A, B, C ou B, A, C, é a mesma coisa. Então, aqui seria uma combinação de 7 tomados
3 a 3 e tem aí o desenvolvimento da fórmula. Considere a seguinte situação. Numa pequena empresa, existem 9 funcionários. Ana, a chefe, e mais 8 subordinados. Bela, Caio, Duda, Helena, Fábio, Gustavo, Heitor e Lara. Ana precisa formar uma comissão com no mínimo 4 e no máximo 6 funcionários dentre esses 8. É claro que se trata de um problema de combinação. Por exemplo, a comissão formada por Bela, Caio, Duda e Helena é a mesma formada por Bela, Caio, Helena e Duda. Mudou a ordem, mas a combinação é a mesma. Logo, a ordem não importa. Ana poderá formar quantas comissões diferentes? Dica: cada comissão pode ter 4, ou 5, ou 6 pessoas. Faça a soma dos resultados. Então vamos lá, olha só. Já cansou de falar para a gente o exercício que é uma combinação. Então é uma combinação de 8, onde eu tenho que escolher 4. Certo? A gente quer fazer uma combinação tendo 8 pessoas e quer combinar de 4 em 4. Ou a gente quer combinar essas 8 pessoas de 5 em 5. Porque fala que tem que ter no mínimo 4 e no máximo 6 funcionários. Então eu posso combinar de 4 em 4, ou eu posso combinar de 5 em 5, ou eu posso combinar 8 de 6 em 6. Tá? Então, combinações de 4 em 4, ou de 5 em 5, ou de 6 em 6. Agora é hora de jogar na fórmula. Então tá aqui n tomado kk, n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Então eu vou substituir, vou montar como se fosse uma expressão só, tá? O meu n aqui é 8, então vai ficar 8 fatorial dividido por 4 fatorial, dentro do parênteses 8 menos 4 fatorial. O é mais, combinação de 8 tomado 5 a 5, então é um 8 fatorial, dividido por 5 fatorial, dentro do parênteses 8 menos 5 fatorial. O é mais, aqui nós temos 8 fatorial, dividido por 6 fatorial, dentro do parênteses 8 menos 6 fatorial. Vamos lá? Olha só. Eu vou começar a resolver esse 8 fatorial. O que é 8 fatorial? É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, e eu vou parar no 4. Professor, por que você parou no 4? Porque aqui embaixo tem um 4. E eu vou poder simplificar. Eu vou poder cortar esse 4 com esse. Só que tem esse parênteses para resolver ainda. 8 menos 4, 4 fatorial. Mas, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar a resolver o 8. Então, eu tenho 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 e vou parar no 5. Por que eu parei no 5? Porque embaixo também tem um 5 fatorial. Eu vou poder simplificar. Só que ainda tem o parênteses. 8 menos 5, 3 fatorial. Mais, novamente, 8 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6. Vou parar aqui no 6 fatorial. Porque aqui embaixo também tem um 6 fatorial. Aí eu vou poder simplificar. 8 menos 6, 2 fatorial. Beleza? O que sobrou aqui? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aprontar. Eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E depois, 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Mais, aqui eu tenho 8 vezes 7, dividido por 2 fatorial, por 2 vezes 1. Beleza? Vamos tentar simplificar um pouco agora. Vou fazer o seguinte, olha só. 4 vezes 2 dá 8. Aí eu simplifico com o 8 de cima. Beleza? E olha o que sobrou. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. 210 dividido por 3 dá 70. Então, vou colocar aqui 70. Mais 3 vezes 2, 6. Aí eu simplifico o 6 de cima. Sobrou 8 vezes 7, 56. Mais
8 vezes 7, 56. Dividido por 2, nós vamos ter 28. Então, 6 mais 8, 14, vai 1. 7 com 5, 12. Com 2, 14. Com 1 que foi, 5. Então, nós temos aqui 154 comissões. Então, fico aqui com a alternativa, a letra B. 154 comissões. Então, essa foi a nossa questão número 3. Questão 4. Um exemplo de situação em que a ordem é relevante é a composição de uma senha. Suponhamos que Fernanda precisa criar uma senha com 6 caracteres alfanuméricos para o seu e-mail e que ela decida usar 3 letras e 3 algarismos nessa ordem. O pai de Fernanda se chama Marcelo e nasceu em 1963. Para facilitar, ela decide usar as letras do nome do pai e os algarismos do ano de nascimento do pai. Porém, ela decide não repetir letra nem algarismo. O sistema não distingue letras maiúsculas de minúsculas. Mas é claro que a ordem importa, pois MAR 196 é uma senha diferente de RAM 196. Essa situação na análise combinatória chamamos de arranjo simples. Não há repetição, mas a ordem importa. E a expressão é a seguinte. Então está aqui, o arranjo de n tomado k a k é n fatorial dividido por n menos k fatorial. Fernando deve escolher, sem repetição, 3 letras de um conjunto de 7 letras, né? No caso da palavra Marcelo, e 3 algarismos de um conjunto de 4 algarismos, no caso, dentro do 1963. Quantas senhas distintas ela pode formar? Bom, o arranjo a gente consegue substituir pelo princípio multiplicativo. Então, olha só, eu vou escolher primeiro as letras. Quantas letras? 3. 1, 2, 3. E depois eu vou escolher os números. Quantos números? 3 também. 1, 2, 3. Lembrando que esse E é vezes. Beleza? Então, olha só agora. Ela tem que escolher 3 letras dentro da palavra Marcelo. Marcelo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, para escolher a primeira letra, ela tem 7 opções. E para escolher a segunda, 6. E a terceira, 5. Lembrando que é tudo vezes. Então, 7 vezes 6 vezes 5. E para escolher os números? Bom, os números ela vai escolher aqui dentro. Então, ela tem 4 opções para escolher o primeiro número. Então, tem 4 opções. Depois, 3. Depois, 2. Aí agora é só multiplicar tudo. E eu fico livre dessa fórmula. Tá? Vamos multiplicar tudo e ver quanto que a gente consegue encontrar? Vamos fazer assim, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. 210 vezes 4, 840. 840 vezes 3, 840 vezes 3. Vou fazer aqui agora que travou aqui. 840 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 4, 3 vezes 8, 24, com 25. 2.520 vezes 2 vai dar 5.040. Então, ela consegue criar 5.040 senhas. Então, nós ficamos aqui com a alternativa letra D. E para finalizar a semana número 1, nós temos aqui a questão 5. Na biologia, um heredograma é uma representação de descendência para fins de certa análise de hereditariedade. Círculos representam mulheres e quadrados representam homens, por exemplo. Então está aqui. Né? Tem um casal, tiveram 4 filhos, né? No caso 3 mulheres, um homem. Esse homem casou, teve 2 filhas e um filho. Aqui essa mulher casou, tiveram 2 filhas. Suponha que um casal tenha 3 filhos e cada filho do casal, por sua vez, tenha 2 filhos. Considerando-se apenas o sexo e não a ordem dos descendentes de cada casal, responda às questões a seguir. Letra A. Quantas possibilidades existem para a prole? Bom, eu não sou professor de biologia, mas eu fui pesquisar a respeito da palavrinha prole. Né? Prole quer dizer um casal com os seus filhos. Então, nós queremos saber quantas são as possibilidades para esse casal ter os seus
filhos. E no caso, o casal, ele teve 3 filhos. Quais são as possibilidades para esses filhos? Lembrando que a ordem dos sexos não importa. Então, esse casal poderia ter o quê? Como foram 3 filhos, ele poderia ter 3 filhos homens, ou poderia ser 2 filhos homens e uma mulher, ou poderia ser um filho homem, 2 mulheres, ou poderia ser tudo mulher. Então, ele tem 4 possibilidades, lembrando que a ordem não importa. Beleza? Então, esse é o item A. 4 possibilidades. Letra B. Qual a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres? Agora complicou um pouquinho a nossa vida. Vamos lá, olha só. Nós queremos então que todas as filhas e todas as netas sejam mulheres. Então, vamos pensar primeiro nos filhos. E depois a gente vai pensar nos netos. Beleza? Então, esse casal, ele teve 3 filhos. Nós já montamos aqui as combinações, mas eu vou repetir aqui novamente, tá? Os 3 filhos desse casal pode ser tudo homem. Homem, homem, mulher. Homem, mulher, mulher. E tudo mulher. Qual que é a probabilidade de todas as filhas, ou no caso, todos os filhos, serem mulheres? Tá aqui, ó. Todas mulheres. Qual que é a probabilidade disso acontecer? A gente tem uma chance de um total de 4. A gente tem 4 possibilidades no total. Todas mulheres, eu tenho uma chance em 4. Beleza? Agora, cada um desses filhos, ou dessas filhas, vão casar, né? E, por sua vez, elas vão ter 2 filhos. Então, vamos imaginar o seguinte. A primeira filha casou e vai ter 2 filhos. Pode ser o quê? Pode ser os 2 homens, pode ser um homem e uma mulher, ou pode ser as 2 mulheres. Beleza? Então, a chance dessa filha ter 2 filhas mulheres, ou oferecer a esse casal 2 netinhas, né, mulheres, está aqui. Qual que é a probabilidade? Uma chance em 3. Né? Tem 3 possíveis combinações. As 2 mulheres, uma chance em 3. E a segunda filha? E a terceira filha? Qual é a chance que elas têm de ter 2 filhas mulheres? Também é a mesma, né? 1/3 e 1/3. Então, para responder o nosso exercício, o que nós queremos? Todas as filhas e todas as netas mulheres. Então, primeiro, para todas as filhas serem mulheres, nós temos uma chance em 4. Então, vou colocar aqui, ó, uma chance em 4. Vezes. Agora, as netas mulheres. Bom, para a primeira filha ter 2 filhas mulheres, uma chance em 3. Para a segunda filha ter 2 filhas mulheres, uma chance em 3. E a terceira filha a mesma coisa. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 4, isso vai dar 108. Então, a probabilidade pedida aqui é 1 sobre 108. Então, a chance aí do casal ter 3 filhas mulheres e ganhar aí 6 netinhas mulheres também é uma chance em 108. Beleza? Assim a gente encerra a semana número 1. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima. Um grande abraço.